Glória a Deus. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, o Senhor nos levantou para esse tempo. O tempo, Senhor, que serão abreviados por amor aos escolhidos. O Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra se houvesse 10 justos ali. Não sei, Senhor, qual era a população de Sodoma, Gomorra e as cidades em volta. Mas eu sei que não deveria ser pouca. Mas não tinha 10 justos ali. Por amor a 10 justos, o Senhor não destruiria o mundo. Eu sei disso, Senhor. E por amor aos escolhidos do Senhor, esses dias serão abreviados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, do engano. Livra-nos, Senhor, da obra morta. Livra-nos, Senhor, de permanecer, Senhor, no erro, achando que estamos na verdade. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, o inferno não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. E aqui fala que algumas pessoas vão se apostatar da fé. Quando fala aqui se apostatar da fé, aqui está falando de quem pertence a Deus. Aqui está falando de alguém que serve o Senhor com todo o seu coração, que conhece a verdade, sabe, que pratica essa fé. Porque ninguém pode se apostatar de algo que não tem, concorda? Como é que eu vou me desviar de algo que eu não tenho? E aqui está dizendo que demônios ensinadores estarão nas igrejas, ensinando doutrinas de demônios. Por onde? Por homens hipócritas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe quando eu cauterizo a minha consciência, irmãos? Quando eu começo a criar resistência à verdade. Essa semana eu vi naquela página do C.S. Lewis no Facebook, falando que aquilo que você acha e aquilo que a Bíblia diz, aquilo que você acha não tem valor. E sim o que a Bíblia diz, que é pecado, é pecado. Uma pessoa respondeu, C.S. Lewis nunca teria dito isso. Onde já se viu que absurdo? Irmãos, a igreja se perdeu na era medieval, sabe por quê? Porque na teologia entrou muita filosofia. Sabe? Filosofias, vãs sutilezas. Paulo fala isso na carta em Colossenses. Hoje nós estamos um período de muitos pastores psicólogos. Não tenho nada contra, irmãos. Eu só tenho que tomar cuidado. Porque certa vez chamaram Billy Graham para ser governador da Flórida, alguma coisa assim. E ele disse assim, como que eu vou rebaixar meu cargo de embaixador do reino de Deus para ser governador da Flórida? De maneira alguma eu vou me rebaixar a isso. Então pessoas que não sabem o que são e para onde vão, têm a tendência de não ser nada e chegar a lugar nenhum. Qual é o meu chamado, o seu chamado, irmãos?
A igreja perdeu o chamado. Misturou muito. Sabe? Um percentual das clínicas de recuperação de viciados. Mareve, católico. Clínicas evangélicas e clínicas espíritas. A média é de 3 a 5% de pessoas libertas. 3 a 5%. Tanto no evangélico, quanto no espírita e quanto no católico. Por quê? Porque estão tratando as coisas de uma forma mentalmente pela sua consciência e não da forma que tem que ser tratado espiritual. Irmãos, aqui Paulo fala para Timóteo. As cartas de Paulo a Timóteo, principalmente essas duas cartas, 1º e 2º Timóteo, ele estava preso. E foi os últimos tempos de Paulo. Sabe, foi os últimos tempos antes dele ser decapitado, ele estava próximo à sua morte. E ele começa, sabe, das suas epístolas, a escrever um apocalipse para Timóteo. Ele começa a falar dos últimos tempos, ele começa a falar, sabe, de organização, de chamado, de pessoas que foram separadas para o ofício. Ele começa essa instrução, sabe, ele começa a falar, Timóteo, toma cuidado com isso, com aquilo, insiste em ler, sabe, fala da sã doutrina, não se desvia disso, não vai para fábulas, não desvia da verdade. Ele fala, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece que são seus. E aqueles que invocam o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Timóteo, zela por essas coisas. Guarda a ti mesmo, fazendo isso, você vai salvar não só a você mesmo, como aos outros. Te mantém puro, Timóteo. É o mesmo que João teve em Pátimos, quando teve a revelação de Apocalipse, e mostrando coisas do final que a igreja vai ter que passar. Irmãos, Apocalipse só vê guerra. E a Bíblia diz ali em Apocalipse que vai permitir ao anticristo fazer guerra contra os santos e os vencer. Vai ser carnificina pura de crente morrendo. Vai acontecer, irmãos. Nós estamos preparados? Eu coloquei um vídeo no grupo, muito pesado, mas eu tinha que colocar. Porque aquilo ali não é nada comparado que nós vamos ter que passar. Não é nada. Irmãos, vamos voltar lá para o Éden. Satanás chega em forma da serpente para falar com a mulher. A mulher era pura ou não? Hã? Antes da queda ela era pura, não era? Havia pureza no seu coração. E ele chega, com a sua astúcia, a Bíblia diz, enganou Eva. O engano, irmãos, está desde o início. E por que ele conseguiu enganar Eva? Porque ela não tinha consciência do conhecimento do que é certo e do que é errado. Olha, o dia que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Irmãos, a nossa luta hoje é para ser igual a Deus. A nossa luta hoje, irmãos, é para se parecer cada vez mais com Jesus ou não? Ter o caráter dele. Seríamos também facilmente enganados, irmãos, porque esse era o desejo de Eva. E por que eu e você não somos enganados da maneira em que ela foi? Porque nós temos consciência desse conhecimento do que é bem e do que é mal. Nós sabemos disso. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11 ali, ele fala assim, temo eu
que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, muitos de vós sejam também enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. As pessoas confundem uma pessoa simples com uma pessoa pobre. Uma pessoa simples, humilde, com uma pessoa pobre. Não tem nada a ver. Humildade, simplicidade com pobreza. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente e ser simples e ser humilde. A simplicidade tem que estar em nós, irmãos. E por que o povo continua sendo enganado hoje? Porque não tem conhecimento do que é certo, justo, sã e verdadeiro. Por isso que continua sendo enganado. Está feio aí, irmão? Vovô, né? Dor nas costas. Irmãos, tem uns textos aqui, não vou abrir para a gente não se estender muito, mas tem uns textos aqui que diz sobre o homem enganado, se for apenas ouvinte e não praticante da palavra, está lá em Tiago 1:22, ele é enganado se diz que não tem pecado, 1 João 1:8. Ele é enganado quando pensa que é alguma coisa, quando na verdade é nada, Gálatas 6:13. Ele é enganado quando pensa ser sábio, de acordo com a sabedoria deste mundo, 1 Coríntios 3:18. Ele é enganado quando, aparentado ser religioso, sua língua descontrolada revela a verdadeira condição dele, Tiago 1:26. Ele é enganado se pensa que vai semear sem colher o que semeia, Gálatas 6:7. Ele é enganado se pensa que os injustos herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6:9. Ele é enganado se pensa que o contato com o pecado não traz consequências sobre ele, 1 Coríntios 15:33. Em Jeremias 17 diz que enganoso e perverso é o coração humano. Sabe, irmãos, então nós somos enganados de várias formas, mas a pior delas é por não conhecer a verdade. E Satanás continua com seus enganos. Ele continua enganando. E aqui a Bíblia é bem clara. E diz que haverá espíritos que ensinam doutrinas de demônios por hipócritas. Olha só o que diz aqui, ó. Volta aqui um pouquinho em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Olha só o que Paulo diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Veja bem, irmãos, esses falsos apóstolos, eles vão falar de Cristo. Eles vão pregar a Cristo. Eles vão ser, sabe, pessoas que vão enganar, achando que eles são verdadeiros. Esse é o problema do falso cristão. Falsos apóstolos. Ele diz assim, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja bem, ele chama esses falsos apóstolos, falsos obreiros, de ministros de Satanás. Ministros do diabo. Que vão falar sobre justiça. Eles vão pregar sobre justiça. Mas conforme está em Timóteo, a hipocrisia é tão grande, porque falam, mas não vivem. Irmãos, o ladrão, João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão, irmãos? E sempre a gente prega isso na igreja, e eu sempre vejo irmãos aqui falar que o ladrão é o diabo. O ladrão não é o diabo, irmãos. O ladrão não é o diabo.
Na verdade, 10:1, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, ladrão é e salteador. Veja bem, quem é a porta, irmãos? Ele mesmo responde no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e salvará, e achará pastagem. Ele continua, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, das suas ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Veja bem, ele diz no versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O diabo é o lobo, irmãos. O mercenário não é o diabo. Você sabe o que é um mercenário? Peguei aqui, ó, na Wikipédia agora, aqui, ó. Tirei um print aqui da tela do mercenário. Vixe, não tirei. Ah, não, tirei. Está aqui. Mercenário. Que é assoldado que trabalha ou serve por um preço ou soldo ajustado, que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que se representa vantagem material, interesseiro, venal. O mercenário é o pastor que só trabalha por causa de salário. O mercenário é o líder que vai só para querer se aparecer, para mostrar que é alguma coisa. Esse é o mercenário, irmãos. E nós estamos cheios de mercenários dentro das igrejas. Cheios. Sabe, irmãos, é uma disputa de poder. É uma disputa de querer ser, de governar em cima dos outros. Isso é o mercenário que Jesus está falando. E aí Paulo fala lá que esses homens hipócritas, como que esses demônios vão estar dentro das igrejas? Através de homens hipócritas. Cadê Timóteo? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o Espírito está dizendo que as pessoas vão se apostatar por causa de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os demônios, irmãos, não estão se materializando e pregando na igreja, concorda? Eles estão usando pessoas. Quando a Bíblia fala em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, vamos lá, Gálatas, Efésios, para frente aí, 6:10, ele começa a falar, no versículo 11, não, 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Principados, irmãos, dominam territórios, no sentido de países, continentes, são principados, amém? Contra potestades. Potestades são domínios, são demônios dominadores que estão por trás de lideranças, principalmente políticas, sabe? E religiosas também. Estão, sabe, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios, que são falsos apóstolos, atraem multidões. Atraem multidões. Eles são dominados por potestades. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Aí vamos dizer aqui agora o outro aqui, sobre os príncipes das trevas desse século. Esses príncipes das trevas, de novo falando sobre príncipes das trevas, eles são mais locais, regionais. Há um príncipe em Maringá. Há um príncipe no Paraná. Estão entendendo? De baixo escalão.
quando eu tive uma experiência com um desses príncipes e me apareceu um tal de Asmodeu. Era príncipe, tinha um cetro. E fala do pior de todos, que a gente está entrando no escalão contra os espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Onde que a igreja tem que estar? Aqui em Efésios. Na onde? Aonde a igreja tem que estar? Esses demônios são os que estão na igreja, que estão entrando com engano, que estão fazendo a gente fazer a nossa vontade. Irmãos, isso é tão sério. Você vai ver a atuação de demônios no Antigo Testamento. Sabe, quando você vê Moisés com Arão confrontando Faraó, e os sacerdotes de Faraó fazendo os sinais que Deus estava fazendo através de Moisés. Ali era palpável a ação dos demônios, dos espíritos que estavam por trás daqueles sacerdotes. Você vai ver a ação de demônios quando o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, foi instruído por Satanás, como dizem crônicas, a fazer o censo. Estava por trás de um rei. Você vai ver em Ezequiel falando a respeito de reis como o rei de Tiro, que o próprio Satanás estava por trás dele. Você vai ver em Daniel, quando Daniel começa a orar, interceder, e vem o anjo Gabriel, e esse anjo é proibido de descer por causa de um principado que estava no céu, proibindo que ele descesse. Sabe, irmãos, nós temos um monte de exemplos na Bíblia sobre essa operação de espíritos demoníacos. Mas nós parece que não estamos percebendo isso. Há pouco tempo atrás, quando o Woody morreu, nosso cachorro, começou os gatos a fazer festa no quintal de casa. Um dia, eu estou lá em cima do teto da Captur, o carro que eu tinha, estava tudo cagado, esfregado, assim, até no para-brisa. Eu falei, Deus, isso aqui é uma afronta. E aí eu via que tinha um gato preto que sempre ia lá e falou assim, amaldiçoo você, gato. Em nome de Jesus, não vou me permitir mais que demônio use a sua vida para tirar a minha paz. Esse gato sumiu. Pelo menos nunca mais ouvi. Sabe o que acontece, irmãos? É o que acontece num exemplo de um ex-satanista que estava na igreja, dizendo que quando o baterista batia, o demônio fazia assim com ele, levantava a mão dele por trás dele. E aí, quando ele fazia o movimento, o baterista fazia o mesmo movimento que o demônio fazia atrás dele. E ele, dando risada, chegou para o sacerdote dele e falou assim, rapaz, eu vi um demônio hoje dentro da igreja, como é que pode o demônio estar dentro da igreja? Ninguém mandou ele embora e está lá. Você acha que você está livre, irmão? De demônios na sua casa? Você acha que você está livre de operações de demônios na sua vida? Irmãos, algumas coisas nós temos que discernir e exercer a autoridade que nos é dada. Nem tudo é demônio. Claro que nem tudo é demônio, irmãos, mas existe. É um erro, não atentar para isso. Como também é um erro dizer que tudo é demônio. Colocar a culpa no demônio por causa da minha inoperância. Porque eu não tenho compromisso de colocar a culpa em demônio. Mas existe. Então, irmãos, Deus chamou um povo para representá-lo, que tem autoridade. Sabe que está governando com ele nessas regiões celestiais. Isso é tão sério, irmãos, porque esses demônios que agem nas regiões celestes, eles só conseguem agir lá porque eles estão dentro da igreja, pela legalidade de irmãos que estão dentro do corpo. Eles não conseguem chegar lá se não for por direitos legais. Então, uma pessoa recém-nascida, uma pessoa regenerada, quando ela está vivendo uma vida de pecado, porque ela acha que mesmo pecando ela está pregando, ela está louvando, ela está dançando, ela está, tocando, ela está fazendo as coisas e as coisas estão acontecendo, ela acha
que aquilo ali não tem nada a ver. E por causa dessas pessoas, o diabo entra lá. Uma vez, conversei com um irmão sobre isso. Eu falei assim, irmão, eu não posso permitir você, em fornicação, ser membro da igreja. Porque eu estou permitindo a ação de demônios dentro da igreja. Eu estou permitindo a ação de demônios nas crianças dessa igreja. Eu estou permitindo a ação de demônios nas famílias dessa igreja. Porque eu sei que você está em pecado e você não toma vergonha na sua cara. Então eu não posso permitir isso. Como outras pessoas que saíram dessa igreja, jovens, adolescentes, aí eu transei. Vai transar, irmã, faz o que você quiser, mas não aqui dentro. Porque eu permito a ação de demônios dentro da igreja. Não funciona isso, irmãos. Então, quando há membros do corpo, e esses membros estão com pecados, e não se posicionam com relação ao que é certo. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. O demônio, ele não só entra em pessoas que estão em pecado sexual, não. Você vê aqui que esses espíritos enganadores estão nos púlpitos, trazendo ensinamentos e doutrinas. E aqui não está falando de brecha, está falando de pessoas que são hipócritas, que simplesmente pregam o que não vive. É sério isso, irmãos. É muito sério isso. Esses espíritos enganadores dentro da igreja, irmãos, eles imitam o mover do Espírito Santo. Esses dias eu coloquei um vídeo que eu vi sobre umas reuniões do islamismo, de alguns homens lá recebendo a unção do Espírito Santo. Igualzinho dentro da igreja pentecostal. Igualzinho, irmãos. Não que não tenha. Tem sim. Irmãos, o que eu não posso, muitas vezes, irmãos, é achar que é só isso. Que se não tiver treme-treme, arrepio, Deus não está ali. Eu preciso ter discernimento. Irmão, você chega no corpo, você precisa passar por fases. Uma criança, ela tem as suas fases, ela passa por suas fases no corpo. Uma criança, ela começa a gatinhar, ela começa a falar papá, mamá, não é isso? Ela vai ter as suas fases. E assim somos nós, como crianças recém-nascidas do corpo. Sabe, nós vamos ter os moveres, sim, vamos ter, isso é tremendo. Só que chega uma hora, irmãos, que agora você tem que ser o canal de Deus para isso, para aqueles que estão chegando. Nós temos que ser o canal de Deus para essas pessoas agora. Qual é o nosso problema? A gente só quer receber, irmãos. A gente só quer para nós. Poxa, Deus nunca mais deu aquela revelação, nunca mais tive aquela... Sabe, é interessante isso, irmão, sabe por quê? Porque uma irmã chegou para mim e para minha esposa e falou assim que ela pediu perdão para mim porque ela estava chateada lá atrás, porque eu fui orar aqui com as irmãs e eu estava liberando, né, algumas palavras para as pessoas, e eu cheguei para uma irmã e falei, irmã, estou te vendo num jardim, você está dançando nesse jardim. Era a Dani. Você está dançando nesse jardim, estou vendo você com as vestes, você está ali, adorando ao Senhor, dançando. E a irmã do lado assim, ó. E aí, quando eu cheguei na irmã, eu falei assim, irmã, você é um diamante. Estou vendo aqui um diamante na minha frente, porém Deus está lapidando você para ser uma joia. Ela ficou com raiva de mim. Porque a irmã está dançando no jardim, né? Com vestes novas. Eu sou uma pedra. Eu sou um diamante. Tem que ser polido. E ela veio pedir perdão, achei tremendo isso aí. Falei, olha, está crescendo. Já pensou, irmão?
Irmãos, hoje você tem que ser o canal na vida de outros. Sabe, eu falo para as pessoas que já estão há tempo no corpo. Sabe, procurar. Cara, tinha uma época aqui nessa igreja que tinha umas irmãs que, elas para chegar aqui, elas vinham caindo lá do Gastão Vidigal lá, e vinha caindo tudo quanto é igreja pentecostal. Ela ia caindo, passava dentro da Vila Esperança e vinha para cá. Já tinha recebido um monte de revelação para poder estar aqui. Porque elas procuravam revelação. Aonde revela? É simples, vai lá na UETA. Né? Você vai ter um monte de revelação lá na hora. Mas, sabe, irmãos, uma necessidade, sabe, de querer ouvir Deus, mas não quer ter vida com Deus. Irmãos, como diz o Salmo 23 na Bíblia judaica, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Sabe, eu preciso conhecer a verdadeira profecia. Uma das coisas que Deus sempre me instruiu e me advertiu é que Ele não vai falar o que Ele já falou. Existem pessoas que se emocionam quando a pessoa começa a falar promessas que Deus tem para a vida dela. Porque ela é uma preguiçosa que não lê a Bíblia, e quando alguém começa a declarar as promessas de Deus para ela, ela se emociona. Porque ela não lê Bíblia. Existem, irmãos, promessas tremendas nessa palavra. Eu preciso me alinhar com ela. Mas o Salmo 24 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Você é uma porta eterna. O Senhor entra através da sua vida. Na vida de outros, você vai trazer pessoas. A Bíblia diz que você agora é embaixador desse reino. Que você agora tem que trazer o pecador, cooperando com ele. Você agora é o canal dele com o pecador. E o que está acontecendo, irmãos? As pessoas que nasceram de novo, que são carnais eternos, elas estão com hipocrisia, e elas estão chamando as pessoas na frente, colocando a mão na cabeça delas, liberando demônios. Liberando demônios. Porque estão pregando sobre Cristo, estão falando sobre justiça, porque eles se disfarçam de ministros de Cristo, mas são ministros do diabo. Só que tem um porém. Eles não sabem, porque eles são enganados. Eles estão vivendo no engano, na cegueira do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Não está falando que cegou o entendimento de quem não é salvo. Está falando que cegou o entendimento dos incrédulos. E é muito sutil o inimigo, irmãos, porque de alguma maneira ou outra ele tenta nos pegar, e ele nos pega. Quantas vezes, irmãos, ele consegue nos tirar do foco da presença do Senhor? Irmãos, o joio e o trigo vivem juntos. Muito tempo nessa igreja, irmãos, talvez muitas pessoas saíram porque eu estava errado, porque eu queria arrancar o joio. Estava errado, porque o Senhor falou: não arranca o joio. Não arranca o joio. Porque às vezes você também é joio. E você, sabe, vai mudando quando você percebe, sabe, que você começa a ser participante daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. Quando você começa a ver frutos nas pessoas. Sabe uma coisa interessante do joio? O trigo, ele vira farinha para fazer pão. Ele vira alimento. O joio, quando você esmaga ele vira veneno. Tem irmão que quando você dá um apertão, sabe? Você dá uma espremida, fica um veneno só. É joio. É só fazer um checklist. Quando você fala um pouco, aperta um pouco o irmão, dá licença, o veneno sai. E nós temos, irmãos,
funções no corpo de Cristo para isso. A Bíblia fala que temos que nos admoestar uns aos outros. Admoestar é você, sabe, chamar para conversa mesmo. Sabe, é você falar as coisas que estão erradas. Temos que nos admoestarmos, sim. Mas algumas pessoas, quando você começa a espremer, você vê o joio florescer. Porque sai só veneno. Quando é trigo, não. Quando é trigo, sai alimento. Quando você espreme o trigo, ele vai servir de alimento. Essa é a grande diferença entre o joio e o trigo. E o problema hoje dentro da igreja, irmãos, é o engano, que o joio pensa que é trigo. Porque ele cresce igual o trigo. Ele pensa que é trigo. E o engano entrou. O Senhor falando do final dos tempos, olha lá em Mateus 24, quando ele fala do final dos tempos. Mateus 24, ele começa a falar o sermão profético, o princípio das dores. Ele está falando desse tempo, irmãos. Ele está falando desse tempo. No versículo 4, ele disse assim, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está falando de engano. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então muitos vão estar dizendo Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo. E vão, aqui, ele vai enganar a muitos. Virão no nome dele, irmãos. Veja bem. Não é aquele idiota do IRI lá em Curitiba, não. Que diz que é o Cristo, não é aquilo lá, não. É pessoas que pregam Jesus. E aí continua. E ouvires de guerra, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Porque é mister, né? É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Veja bem, ele diz assim, no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Então aquilo que é diferente, sabe, do que é o falso profeta, é porque existe verdadeiros profetas, irmãos. Conforme minha esposa falou, essa nota, ela não é falsa. Ela não existe. O pior que o engano é que o falso, ele parece com o que é verdadeiro. Lá no Banco do Brasil pegou muitas notas falsas lá, Gustavo? De vez em quando. Mas parece com a verdadeira? Esse é o problema do falso profeta. É quase idêntico. Sabe, irmãos, isso é muito sério. E aqui ele continua, surgirão falsos profetas. Se existe falsos, é porque existe verdadeiros, irmãos. E ele está falando do final dos tempos. Quando ele fala lá de falso apóstolo, é porque existe verdadeiro. E aí, continuando, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade, irmãos? A essência da palavra iniquidade vem de Avon. E Avon, se você for analisar, ela fala da maldade, mas ela tem um braço daquilo que torce a justiça de Deus. Sabe, aquilo que torce é aquilo que está distorcendo, é aquilo que está pegando quase verdade. Porque quando a serpente chega para Eva e fala assim, olha, Deus falou que não pode comer de nenhum fruto. Aí Eva, não, falou que pode, só não pode daquele ali. Então ele pega uma verdade e torce. Sabe, isso é iniquidade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Olha o que ele diz no versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou ali, aqui ou ali,
não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja bem, irmãos, nós não podemos ver um sinal sendo feito que a gente dá crédito que é de Deus. A gente não pode ver uma pessoa, sabe, fazer um sinal espiritual, a gente já fala que é de Deus. A gente corre para lá. Cuidado com isso, porque até aí o engano entra. Até aí o engano entra, irmãos. Olha só, Paulo, ele chega em Tessalonicenses, na sua segunda carta, e ele fala a respeito desses sinais. 2 Tessalonicenses, vou ler aqui do versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Essa unção satânica, irmãos, vai permitir sinais e prodígios de mentira. Isso já está acontecendo, irmãos. Muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu profetizei. E o Senhor vos dirá abertamente: não vos conheço. Afastai de mim, vós que praticais iniquidade. Já pensou, irmãos? Já pensou nisso? Agora, por que então Deus não desfaz eles? Não, irmãos. Por que o diabo existe, irmãos? Por que o diabo existe? Porque uma vez eu falei: Deus, eu estou cansado de lutar com o inimigo que já foi vencido na cruz. Estou cansado. Quando eu vejo, irmãos, que o meu maior inimigo sou eu mesmo. O diabo, ele é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Ele só existe por causa disso. Ele só existe para isso, ele já está julgado. Ele é limitado por Deus. Não há tentação senão humana, porque Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape. Ele é limitado por Deus, irmãos. E por que Deus permite? Conforme diz Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Vou falar para vocês, Lutero sempre falava a respeito disso, que o diabo sempre foi para ele um ajudador, porque ali ele reconhecia a natureza no qual ele vivia. Sabe, irmãos, por isso que vem lutas na sua vida, porque você tem que vencer elas, porque senão você não vai para o céu. Porque o céu é para vencedor. O vencedor herdará essas coisas. Se nós não conseguimos vencer as nossas lutas conjugais, as nossas lutas financeiras, sabe, as nossas lutas, sabe,
com parente, as nossas lutas, etc, etc. Como é que Deus vai usar você para uma grande batalha que surgirá no final dos tempos? Porque, conforme eu falei semana passada, 1 Coríntios 9, todos correm. Não é alguns, todos. Todos estão nessa peleja. Todos. Desde o menor ao maior, todos. Todos, irmãos, todos. A pior coisa do inferno, irmãos, a pior coisa do inferno é que Deus não está lá. Só está o juízo de Deus lá. A bondade de Deus não está lá. A comunhão de Deus não está lá. O amor de Deus não está lá. Só está o juízo de Deus lá. A Bíblia diz que o Espírito vai ser tirado quando a igreja subir. E quem ficar, irmãos? A Bíblia diz que o diabo está furioso porque sabe que resta pouco tempo em Apocalipse capítulo 12. E ele vai fazer guerra contra o restante da igreja que ficou. Se nós, irmãos, nessa época, com o Espírito Santo, não estamos conseguindo cumprir o nosso chamado e o nosso papel, se nós ficarmos, irmãos, aí que nós não vamos conseguir mesmo. Porque quando você vê que Gog e Magog se levantará contra o arraial dos santos, um povo que está vendo ali durante 1000 anos Cristo reinar, e mesmo assim vai se levantar e vai querer guerrear contra o Senhor, olha que loucura. Olha aonde chega a cegueira. E a Bíblia diz que o Senhor vai desfazer, só num piscar de olhos, toda essa multidão. Irmãos, nós temos que nos preparar, irmãos. Ontem, minha irmã foi almoçar em casa com meu sobrinho, com a esposa e os filhos. E eu falei assim, sabe, eu estou muito ruim. Eu estou inconformado com algumas coisas em mim. Sabe, está muito normal as coisas, irmãos. A gente continua comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Jesus falou isso, que seria assim também como foi nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Sabe o que é isso, irmãos? Família, sabe? Trabalho, viver a vida, legal. Que mal tem isso? Mas veio o dilúvio. E o Senhor vai vir dessa maneira. Se a nossa preocupação está com comer, beber, pagar conta, sabe? Casar, fazer festa, se a nossa preocupação é isso, sabe, irmãos, nós vamos ser pegos de surpresa. Sabe, estamos cansados de ouvir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque estas outras coisas vos serão acrescentadas, mas nós temos o costume de buscar as coisas primeiro e deixar o reino por último. Irmãos, o local que nós nos reunimos, irmãos, é a única expressão visível que nós temos da igreja na terra. Obra social, irmãos, a maçonaria, o espiritismo faz mais do que nós. Então, não é aí apenas que a igreja é vista. Sabe, a igreja, irmãos, é quando ela está em comunhão. Sabe, quando ela tem essa prática da comunhão, família. A Marissa trouxe uma mala para ficar aí hoje. Eu falei assim, vai pegar lá o microfone. Ela falou assim, eu vou ficar aqui na igreja, porque aqui meu pai é benção. Já viram falar dessa história, né? Acreditando, é ela que pensa. Na igreja é pior do que em casa. Irmãos, semana que vem eu vou estar em São Paulo, pregando sobre profeta e sobre apóstolo. E uma coisa que eu comecei a analisar é que
O profeta, irmãos, não é o dom de profecia. O dom de profecia, todos vocês podem profetizar, diz Paulo em 1 Coríntios 14. Porém, que 2 ou 3 julguem a profecia para saber se é de Deus ou não. Mas o ministério profético é diferente. O dom de profecia, Adão, quando pega a mulher dele, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Vai se chamar varoa, porque saiu do varão. Ele já começa a profetizar sobre a sua esposa. Você vai ver que o filho de Sete, chamado Enos, voltou a invocar o nome do Senhor. Mas profeta, o primeiro na Bíblia, você vai ver em Enoque. Conforme diz o livro de Judas, que este profetizou a respeito da vinda do Senhor e dos seus santos e justos, que irá trazer juízo sobre a terra, no livro de Judas. O primeiro profeta ali, Enoque. Quem foi Enoque, irmãos? Um homem que andou com Deus. Aí você vai ver outro profeta que não se chamava de profeta, que foi Noé, que foi, a Bíblia diz, Pedro, que ele era pregoeiro da verdade, nos seus tempos, e profetizou a respeito de um dilúvio, para que o povo se arrependesse e entrasse na arca, mas não se arrependeram. Na hora que fechou, eles queriam entrar. Aí viram a justiça e o juízo de Deus, porque Deus fechou a porta por fora. Então você vai ver a diferença, resumindo, entre Saul e Davi. Saul profetizava, ficou até nu. Profetizava e dançava. Mas Saul não era profeta. Davi era profeta. Escreveu muitas profecias messiânicas. Então temos que ter discernimento nas coisas. Nem tudo que traz revelamento, que traz, sabe, uma direção, é profeta. Pode ser o dom de profecia. Só que tem uma coisa, irmãos, o profeta verdadeiro é o que anda com o Senhor. Como Noé andou com o Senhor, como Enoque andou com o Senhor, como Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Você não vai ver os profetas, irmãos, os que foram mais chegados de Deus. Abraão era profeta. Quando Abimeleque queria deitar-se com Sara, ele aparece para Abimeleque e fala assim, não se deite com ela, porque ela é mulher de um profeta. Mas Abraão nunca se denominou profeta. A Bíblia diz que quando Deus for destruir Sodoma e Gomorra, ocultarei de Abraão o que eu vou fazer. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem falar antes e consultar os seus servos, os profetas. E tem muita gente, porque é profeta, profeta. Para com isso, irmãos. Para com isso. Sabe? Todo mundo quer profetizar um vale de osso seco, mas ninguém quer passar o que Ezequiel, o que Ezequiel viveu. Sabe? Ter que comer pão amassado em merda. Sabe? Ter que dormir de um lado durante um bom tempo e depois do outro lado pela maldade de um povo. Sabe? Perder a esposa. E nem poder chorar e ficar de luto por causa disso. Para depois chegar diante de uns ossos secos e falar assim, profetiza, filho do homem, esses ossos podem viver? Só tu sabes, Senhor. Eu não sei de nada. Esse é o profeta, irmãos. Sabe, Eva foi perdoada, irmãs. Eva foi perdoada. Deus perdoou Eva. Sabe, colocou princípios de autoridade, glória a Deus por isso, mas Deus perdoou Eva. E dela sairia a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E diz as Escrituras que Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Sabe, irmãos, aquela disputa dos filhos da promessa e os filhos da escrava, ela está dentro do corpo. Sabe, essa raiz dessa natureza de Caim caída, agricultor terreno, conforme a maldição da serpente, de ficar, sabe, esfregando o seu ventre na terra, porque é terreno, só quer as coisas terrenas, só estão de olho nessa vida, só estão de olho com as coisas naturais, não se preocupam com as coisas espirituais.
Sabe, irmãos, nós temos que sair disso, dessa natureza. E a única maneira de você sair disso, irmãos, é conhecer o que é certo e o que é errado. Para que Satanás não te engane facilmente. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer a história da igreja. Sabe? Errais por não conhecer as Escrituras. Meu povo perece porque falta conhecimento. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecê-lo. Buscar conhecer, porque quanto mais eu me aproximo da sua palavra, eu me aproximo do que ele pensa e dos seus caminhos. Voltamos para essa essência, irmãos. Sabe, irmãos, esquece, irmãos, um pouco assim, sabe, temos que cumprir o nosso papel, o nosso dever de cidadão. Amém, irmãos, mas não temos que se envolver com essas coisas. Não temos que se envolver com isso. Sabe, trazer pessoas corruptas, às vezes, políticas, sabe, e o engano é tão grande. O Aloysio está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Ele vai conversar com o prefeito da cidade, ele fala, pô, o cara está certo o que ele está fazendo. Se não fizer isso, vai ter aquilo outro, não é isso? Sabe, na nossa consciência carnal, nós apoiamos. Mas nós não temos que se intrometer com isso, não é para isso. Sabe, irmãos, o sacerdócio, quando se diz a governos, é como Eliseu chegou para um ímpio rei, sabe, que queria até a cabeça dele, mas ele chegava, rei, não vai por aqui, porque ali tem armadilha. Rei, não vai para lá, porque o rei da Síria colocou cilada. Essa é a função do sacerdote. Não é ter alianças, sabe, com o rei de Sodoma. Não é ter aliança com o rei. Sabe, é dar direção apenas. Olha, oramos, isso aqui é decisão. É isso que nós temos que ser, irmãos, reis e sacerdotes. É isso que Deus nos chamou para ser. E o que é a função sacerdotal que Pedro diz? Vocês são pedras vivas para edificar a casa de Deus. Vocês são sacerdócios espirituais para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Essa é a tua e a minha função. Quem é sacerdote do lar? Todos. Todos são sacerdotes do lar. Todos. Porque todos foram comprados com sangue, com alto preço, e foi feitos reis e sacerdotes. Todos. Todos foram comprados pelo sangue. Princípio de autoridade é uma coisa, sacerdotal é outra. Todos somos sacerdotes do lar. Todos, a mulher, o homem, os filhos, todos. Desde que você foi comprado com o sangue do Cordeiro, você é sacerdote. Agora, a autoridade, o homem é cabeça, acabou. Não discute mais, irmão. Deus colocou o homem como cabeça, acabou. Não é dever da mulher questionar isso. Acabou. Se o marido não é cristão e está querendo fazer coisas erradas, olha, meu amor, eu te amo, estou com você, mas eu não vou fazer isso, porque é contrário à autoridade suprema que é Deus. Porque Deus não quer que eu faça isso. Acabou. Mas não tem que ficar discutindo. Autoridade é autoridade, é um princípio. Sacerdócio somos todos. E todos temos que prestar conta diante de Deus, através dos nossos rogos, intercessões, orações, súplicas, jejuns. Sabe, leitura da palavra, todos vão prestar conta diante de Deus. Todos, todos, todos. Desde a Isa, você está entendendo? Até o seu Carlos, Dona Amélia, sabe, os mais novos até os mais velhos vão prestar conta diante de Deus. Você sabe se Deus voltar hoje, Rafa, para mim vai ser um juiz, para você vai ser outro? O juiz é igual para mim e para você. O juiz de Deus é igual para todos vocês, como é para mim, como é para todos. Agora, eu vou prestar conta dos talentos que Ele confiou na minha mão. Eu vou prestar conta se eu, sabe, de alguma maneira me submeti à autoridade constituída por Ele. Toda autoridade é constituída por Ele. Eu tenho que me comportar submisso a isso. Agora, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem se submeter mais a nada. Por isso, irmãos, o engano entrou. Porque Paulo diz para Timóteo, olha, vão colocar comichão nos ouvidos.
e vão colocar pregadores, doutores, mestres, que vão pregar segundo as suas concupiscências. Animador de plateia, que só vão contar piada para vocês, que vão falar o que vocês gostam de ouvir, mas não o que vocês precisam ouvir. As pessoas estão preocupadas com ego, estão preocupadas em se encher e estar bem. Importante eu estar bem. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu gostaria que você saísse mal daqui hoje. Eu gostaria que você saísse daqui chorando hoje. Eu gostaria que você, batesse no seu peito hoje e falasse, eu preciso mudar. Porque eu preciso mudar, irmãos. Semana passada eu falei aqui a respeito de uma brincadeira que eu fiz com uma pessoa que estava precisando de um conselho, que talvez estava pensando em fazer besteira. E na hora, Deus pede para essa pessoa te procurar e você vai brincar. Então eu preciso ter mais sensibilidade às coisas espirituais, irmãos. Precisamos buscar o Senhor. Porque ainda dá tempo, irmãos. Ainda nós estamos tendo tempo, mas haverá dia em que nós não teremos mais tempo. Haverá dias que nós não teremos mais tempo. Precisamos buscar a verdade. Irmãos, vamos parar de coisinhas, briguinhas, rixinhas, fofoquinhas. Dentro da própria igreja, vamos parar com isso. Porque se Deus começar a falar com a igreja, e a igreja começar a chamar atenção, o joio vai espirrar. O veneno vai sair. Então vamos buscar, irmãos, sem defraudar uns aos outros. Vamos buscar, irmãos, isso. Tinha aqui uma época, irmãos, que havia um senso de compromisso. O culto tem que começar a tal hora, pessoas não chegam, papapá. O culto começava às 7 horas. E as pessoas só chegavam atrasado. Eu falei, o culto hoje começa às 7h30. Não sei quem lembra disso aí. E aí, pessoal, mas como assim? Está defraudando? O culto começa às 7h30. Hoje vai começar às 7h30. E aí chegou todos atrasados, que toda vez acostumou a se atrasar. Chegaram. Eu falei assim, irmão, você que gosta de chegar atrasado, o culto hoje é para você. Porque nós amamos vocês. E nós perdoamos o seu atraso. Só isso. Agora, quando eu cobro para você não atrasar, cabe a eu não me atrasar. Porque senão eu me coloco como 1 Timóteo 4:1, eu sou hipócrita. E através de mim só vai sair engano. Então, irmãos, eu tenho que ter zelo, porque isso se chama defraudação. A Bíblia diz, não defraudeis uns aos outros. Defraudar é quando eu não cumpro aquilo que eu combino. Quando eu cumpro algo, eu não faço. Quando eu tenho um dever de cumprir algumas situações com o próximo, e eu não cumpro. Isso se chama defraudação. E a Bíblia diz, não vos defraudeis. Isso é mandamento. É mandamento. Não vos defraudeis. Como também é mandamento, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, irmãos, eu tenho que subjugar a minha natureza. Eu tenho que falar, é não, acabou. É mandamento do céu, é mandamento de Deus, eu tenho que me submeter e acabou. E o engano cresce, irmãos, muito. Eu conheço uma igreja que guarda o sábado, que foi uma mulher que teve uma revelação do céu, um oráculo de Deus, mas nessa igreja não tem pastora. Porque mulher não tem chamado. Como é que faz? Se foi uma mulher que fundou a igreja, uma mulher que foi a profeta, que teve visões. Que hipocrisia é essa? Já pensou nisso? Irmãos, quando nós estamos atentos mais às coisas do homem, doutrinas de homem, como doutrina, Joseph Smith, que tinha várias mulheres, pregava poligamia, tinha crianças como esposa, foi estelionatário nos Estados Unidos.
e diz que recebeu o livro dos Mormons, que o anjo trouxe para ele, que nem Maomé recebeu o Alcorão. Mas coisa louca, irmãos. E o povo segue. Então, irmãos, eu preciso voltar para as Escrituras para não ser enganado. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso buscar nele. Sabe, irmãos, esse sonho, essa visão que a irmã Liane teve, é o que está acontecendo com a igreja do Senhor, irmãos. Nós estamos tão inchados de redes sociais, estamos tão inchados das coisas, de séries em televisão, mas nós não estamos tendo tempo para a palavra de Deus. Nós não temos tempo para a palavra de Deus. Quando Deus chamou Moisés para subir no monte, ele falou, vai, sobe no monte e fica lá. O profeta de Deus é esse, irmãos. Sobe no monte e fica lá. Que lá vou falar com você. Sabe, mas nós queremos que Deus fale conosco, cara, no meio de tanta confusão. Quando Deus parece para Elias daquele monte Horebe, ele não está no vento que cortava as penhas, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo que passou por aquele lugar, mas quando as coisas acalmou, quando tudo cessou, uma voz suave chamou ele para fora. Irmãos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus nesse tumulto que nós vivemos, não, irmãos. Nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Porque não estamos tendo tempo com Deus. Sabe, desligar. Sabe? Realmente, irmãos, precisamos estar no monte, mas precisamos também pelejar como Josué pelejou. Só que o monte é o que te fortalece. Enquanto Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia. Por isso que a igreja tem que depender uns dos outros, irmãos. A função tem que existir. Eu compartilhei algo interessante ontem. Seja tijolo. Seja tijolo. Tem tijolo que está no chão do banheiro. Tem tijolo que está aqui nessa parede, na frente. Tem tijolo que está em cima, tem tijolo que está embaixo. Somos tijolo. Pedro fala isso, somos pedras vivas. Somos pedras lavradas para a edificação desse corpo. Todos somos tijolos, irmãos. Às vezes foi colocado num certo lugar, outros em outro, mas todos precisam um dos outros, porque se não houvesse colunas, fundação, sabe, os que estão em evidência, sim, mais aparente, não conseguiriam ficar em pé, irmãos. Todo tijolo é tijolo. Temos que ser tijolo no reino. Não se preocupar em qual lugar da parede você vai estar, mas você tem que estar. E para isso nós temos que, sabe, nos submeter à autoridade do corpo de Cristo, sem se preocupar, irmãos. Por favor, me ajude nisso. Vamos se esforçar nisso. Sabe, vamos voltar, irmãos, a ter esse foco. Vamos ter 7 de setembro, vamos ter os desfiles. Vamos vir para cá, irmãos, vamos orar. Vamos jejuar terça-feira. Não sei se você já tem compromisso, amém, mas vamos jejuar. Vamos vir aqui orar. Vamos vir aqui, sabe, ficar aqui tendo tempo aqui até quando der. Você tem a liberdade de entrar e sair. Fica à vontade, mas vamos fazer isso. Vamos fazer o nosso papel de igreja. Vamos estar aqui orando por aqueles que estão lá fora, pelas autoridades, vamos estar orando.
para as direções serem feitas conforme Deus, sabe, quer, justas, corretas. Oramos um bom período para que Deus trouxesse à luz o que estava em trevas. Veio, mas não houve punição. Sabe, os cofres da nação estão tendo que devolver dinheiro para bandido que roubou, porque eles foram inocentados pelos nossos juízes do STF. Que loucura isso, irmãos. Estamos vivendo loucura. É irracional essas coisas para a minha mente. Sabe, não dá para entender essas coisas acontecer numa nação, mas está acontecendo. Então cabe a nós orarmos. Vamos orar. Convido você para estar aqui terça-feira. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu vou te pedir um favor, irmãos. Quem puder, fique de joelho. Quem puder se ajoelhar, vamos se ajoelhar.